Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Meus amados, é de muita alegria estarmos aqui mais uma noite, reunidos para contemplarmos as maravilhas de Deus, falarmos e narrarmos os teus feitos, o que Deus tem introduzido no nosso coração, dentro das nossas entranhas. Meus irmãos, estamos meio sumidos, porém não desvalecidos, Temos passado por momentos de lutas, bombardeios, mas estamos rompendo em fé, estamos buscando, intercedendo, invocando o nome de Deus, conforme o Senhor nos dá força. Sabemos que os dias são difíceis, maus, mas lutar sempre, vencer com certeza e desistir jamais. Já viu aquele dito popular que fala lutar sempre, vencer talvez? Não. Nesse vocabulário não existe essa linguística na norma de Deus. Lutar sempre, estamos guerreando, lutar sempre. Vencer com certeza, desistir jamais. Então, meus amados irmãos, antes da oração e da mensagem que veio dos altos céus, pedimos para os irmãos dar aquele joinha, compartilhar, se inscrever, comentar, tá bom? Divulga o vídeo aí no canal, para a glória de Deus, meus irmãos. Participe sim, para que o evangelho alcance mais almas e assim nós entendemos que o vídeo é relevante, amém? Que traga edificação para nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós iremos falar hoje sobre a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Meus irmãos, nós já ouvimos muito, por cima, falarmos sobre a história e o legado de João Batista. Ele deixou ali algo muito importante na história, o qual batizou Jesus, o qual ali anunciou que o Mestre iria vir purificar os nossos pecados, o Salvador estava para vir salvar o povo antigamente de Israel, qual sucedeu a nós, chegou até nós que éramos gentios, E assim, meus irmãos, já é o segundo vídeo que nós estamos gravando, para os irmãos verem como que é a luta espiritual. Por isso nós pedimos para os irmãos estar ali intercedendo pela gente, sabe, orando pela nossa família, assim como nós estamos orando por vocês. Porque a luta, meu irmão, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Isso, meus amados irmãos. Quem não está pegando direito aí de vocês? Aí o que acontece? Gravamos aí 30 minutos. Olha que coisa, meus irmãos. Ficamos tristes, machucados, amuados, mas perseverando, rompendo em fé. Gravamos 30 minutos. Cheguei cansado do serviço, fizemos um esboço, demos legalidade para o Espírito Santo de Deus. E aí, quando fomos colocar no canal, saiu sem o áudio. Como que pode? O celular estando bom. Eu espero que esse daqui agora, em nome de Jesus, saia nítido e perfeito, em bom som, tá bom? Meus irmãos, a guerra a peleja é árdua, sabe? Temos que manter o foco com o Senhor. Vamos orar? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai, querida amada, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, te agradecemos até pelas lutas, pelos desafios, te agradecemos pelos livramento que o Senhor tem nos dado, pela tua mão poderosa, pela tua generosidade. Senhor, queremos, Pai, confessar que o Senhor é o nosso único Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor é nosso baluarte, Tu és nosso rochedo. O Senhor é, papai, nosso escudo, nossa cidadela. Bendizemos o Senhor com a alma, invocamos o Senhor com nossa força, Senhor. Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui conosco, rompendo em fé, glorificando o Teu santo nome, dando ouvido, Senhor, para a Tua voz. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Visita, Senhor, prostrado, abatido, o debilitado, que está, Senhor, amuado em algum momento, Senhor, passando por uma situação, sabe, Senhor, de crise, às vezes uma situação delicada, Pai, a qual o médico desenganou, Senhor, talvez seja na saúde, seja na área financeira, seja, Senhor, na área sentimental, conjugal. Deus, entra, Senhor, com a Tua mão poderosa, tira, Senhor, tudo, Senhor, aquilo que é empecilho, tudo ali que é seta, dado inflamado do diabo, seja queimado, seja, sabe, Senhor,
desfeito pela tua mão poderosa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, traga resposta às vidas, alma, a essas pessoas que têm pedido oração pra gente, que o teu nome seja glorificado. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da mensagem, né, pedi para minha esposa estar ajudando aqui no louvor. Amém? Estamos fazendo diferente, totalmente diferente do que né, nós tínhamos gravado aí uma semana atrás. Sim. E saiu sem som. Né? Vamos falar o que Deus quer. Amém? Amém. É Ele, meus irmãos. Não adianta. Nós não somos nenhuma enciclopédia. Somos pequenininhos, debilitados e estamos aprendendo um com os outros através do Espírito Santo de Amém. Deus. Amém? Glória a Deus. Então, qual é o louvor que nós iremos louvar? Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Vamos lá? Vamos. Sopra. Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, Dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito. Estamos meio desafinados, meu irmão. trazendo vida, juntos Pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Amém. Amém. Então, meus irmãos, é isso. Sopra Espírito, né? Trazendo vida. Espírito Santo de Deus, traga vida para nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, o que nós mais queremos desta vida? Uma pergunta. Né? Antes de falar da voz que clama no deserto. O que nós mais queremos desta vida? Né? O que nos faz bem? Olha aí, uma pergunta atrás da outra. Eu tenho como aquilo que nós queremos é o quê? Proporcionar algo bom para nossa família, né? Comer do melhor daqui da terra, né? Ter um emprego que possa suprir nossas necessidades fisiológicas. Saúde, uma bela saúde. Mas mais do que isso, há um ressoar que queima as nossas almas, que faz nós querermos mais do que tudo a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Sim. Então isso é o que nós não podemos calar, não podemos deixar de falar, de clamar, né? Muitas das vezes nós estamos andando em círculo. Nós não percebemos que o que nós mais queremos é estar na presença de Deus. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus, do que adorar Ele, do que glorificar Ele, do que sentir Ele te envolvendo cada um de nós, nos entrelaçando, nos esquadrinhando, sondando, sabe? Ele prova os corações, né? A mente, Ele separa medula, ossos, corpo, como está aí na palavra. Então, meus irmãos, nós temos que suplicar a graça de Deus todos os dias. Meus irmãos, vamos ler aqui que está em Isaías 40. Diz assim,
profeta Isaías, profeta messiânico, narrando sobre Jesus e sobre João Batista. Consolai, através do Espírito Santo, consolai o meu povo. Trazer o quê? Consolo, calmaria. Quem recebe consolo é quem está passando por grande angústia, desespero, né? Está sendo esmiuçado, está sendo bombardeado. Consolai o meu povo. Deus vê que o povo está passando por um momento difícil. Deus sabe a situação talvez que você esteja passando, que nós passamos no dia a dia. Já ouviu falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem? Pela manhã. Então fala, consolai o meu povo. O que é consolar? Edificai, lançai palavras benéficas. Leva o que edifica, fortaleça, se aplume, corrija. O discípulo do Senhor, esse é o papel do discípulo do Senhor, do anjo da igreja. Sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então consolai o meu povo, diz o Deus, vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Deus quer falar ao nosso coração. Trazer resposta que está na nossa alma, está almejando. Bradai-lhe que já o fim do tempo, da sua milícia, a sua luta, que a sua iniquidade está perdoada. Se confessarmos, nós seremos perdoados. Sim. Então Deus falando com Jerusalém, mas trazendo para nós também. O fim da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Quer dizer, Deus, ele abençoa, mas ele também, ele ensina, ele corrige, ele educa, né? Uhum. Ele admoesta, pode falar. Não, aqui primeiro ele começa consolando, né? Ele começa consolando o povo para depois ouvir as palavras de julgamento, né? Eu creio que aquele povo ele estava fazendo o que não era correto aos olhos do Senhor. Então, o Deus usou o profeta aqui, Isaías, para chegar com uma repreensão, mas antes da repreensão ele estava consolando o povo, né? Começa a consolai o meu povo, diz vosso Deus. Aí ele começa aos pouquinhos, com sabedoria ali, começar a... Como que se diz? A julgar o povo, não, a... Exortar, repreender, exortação. Então, você vê, Deus ele ama e ele corrige aquele que ama. Né? Ele repreende, ele corrige aquele que ama. Sim. Né? Como um pai. A gente não quer ver nossos filhos indo por caminhos errôneos, caminhos errados, né? Sendo ali andando com más companhias, amizades. Sim. Então nós procuramos educar e ensinar o máximo possível. Sim. Né? O que se aproxima do que é correto. Então, continuando. Trazendo também para os dias de hoje. Olha o que Deus falou ali através do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quer dizer, um ressoar no meio do deserto. Talvez você está passando por um deserto, mas tem uma voz aí clamando na sua alma. Vai buscar Deus. Se prostre, se humilhe, invoque. Que você vai ter essa experiência com o Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda do vosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos amplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Então a gente viu que a glória de Deus se manifestou. E quem foi a glória de Deus? O Senhor Jesus. Evangelho de João 1,15. Posso ler aqui? Ó. Pode ler. João testemunha a respeito dele. Exclama, este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim e tem contudo a primazia, está em primeiro lugar. Porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça que nos envolve, que nos faz nós sermos redimidos, chegarmos a Deus. Amém. Por causa do quê? Do amor do Senhor, ágape. Então tudo veio por meio do Senhor Jesus. Então, aqui vamos ler aqui.
Totalmente diferente, meus amados. Mas glória a Deus. Lucas 3:1. 3:2. Tem a ver com a história de João Batista. E nós falamos aqui, voz que clama No deserto. deserto. O que é deserto? Vamos lá. Um lugar vazio. Adjetivos. Deserto, lugar vazio. É lugar que tem bonança ou escassez? Escassez total. Escassez. Não tem nada. Tortura. Dor. Pessoa padece. Seca. Fica Fome. desgasta. Né? Sim. Ela começa a ter até alucinações. Sol quente. Deserto. Fica fraca. E o que é clamor? Clamar é gritar, invocar, Invocar, implorar, implorar. suplicar, pedir, rogar. Então, você vê, já imaginou Deus? Olha o que amor é esse, né? Deus, ele clamando para o povo se arrepender. Deus usando um profeta para clamar para o povo se arrepender. Vê se pode um negócio desse. Sendo que é o povo que tem que clamar a Deus. Mas Deus também usa as pessoas para o quê? Clamar. Se endireite. Você vai cair no buraco. Você está se afastando de mim. O caminho vai ser tenebroso. Vai sofrer. O castigo vai queimar, vai arder. E muitas das vezes, para certos tipos de pessoas, para ouvir a voz de Deus, Deus precisa permitir que ela vá até o deserto, onde não tem nada, onde não tem voz de ninguém falando, onde não tem outros sons, onde não tem bonança, é escassez mesmo. Então, Deus quer que nós voltemos à lucidez, né? Nós temos que rever os nossos conceitos. Voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor. Então, falamos sobre o clamor. Vamos lá, Mateus, Lucas, né, que eu falei? Lucas 3:2. 2. Aqui tá, o tempo tá demais, a benção. Arrependei-vos. Não, desculpa. Ali, Mateus. É tanta coisa, meus irmãos. Sendo sumos sacerdotes, Anas e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. No deserto é que Deus fala conosco. Se nós damos legalidade, espaço para o Senhor trabalhar. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Quer dizer, Deus teve um tete-a-tete com ele. Ele teve uma intimidade com Deus. Ele sentiu e ele provou a presença de Deus. Ele estava forte espiritualmente. E como que ele foi? Ele foi no deserto. Ele foi no deserto? Não. Ele foi aonde? Todo lugar? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sim. Conforme está escrito no livro das palavras, né, que nós falamos. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os outeiros... Caleb, quieto. Desculpa, meus irmãos. Todos os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Toda a carne verá a salvação de Deus. Ninguém vai ser pego desprevenido. Dizia ele, pois as multidões, olha o tanto de gente ficava perplexa, quando ele falava dirigido por Deus, e falava ao coração. Então as multidões, o que ele usava? Né? Vestes de camelo. Veste de camelo. Bebia o quê? Mel silvestre, comia gafanhoto. Estamos resumindo aqui, enxugando, tá, meus irmãos? O tempo está voando. Então as multidões saíam para serem batizados. E dizia João Batista, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Quer dizer, tinha alguém se rebeliando na época. Sempre tem alguém que contradiz o que Deus quer fincar na alma. Uns aceitam e outros rejeitam. É dessa forma. Eles estavam na tutela da lei. E eles estavam achando o quê? Estavam confrontando João, falando que Abraão era muito maior do que ele, pai Abraão. Não que Abraão não fosse grande. É o nosso pai na fé. Mas ele tinha recebido uma promessa da parte de Deus.
né? É porque aqui as pessoas achavam que porque tinham por pai Abraão que iam salvar elas, mas elas estavam totalmente equivocadas, né? Elas iam para ser batizadas ali, só que não era um batismo de corpo, alma e espírito, era só de imersão de água. Não tinha, dentro do coração dela não havia arrependimento, Mudança, entendeu? Por isso que ele transformação. falava, raça de víboras, né? Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Quem? Vocês acham que Deus não tá vendo, não? Você acha que todo poderoso não tá vendo a intenção do coração de vocês? Vocês vêm aqui, eu batizo vocês, mas dentro do coração de vocês não estão dispostos a morrer pelo pecado? Mudança, transformação. Transformação. Batismo quer dizer transformação, uma nova criatura. Então não era isso que eles queriam. E aí eles usavam a desculpa que Abraão era o pai, como se Abraão fosse um homem que tivesse poder para poder salvar eles, né? Aí, continuando. Glória a Deus. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Ó, quem é a raiz? Jesus. Oh, glória, aleluia! Das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deus levanta quem Ele quer, da forma que Ele quer. Usa quem Ele quer, meus irmãos. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Divida, aprenda a estender a mão. O que você não quer para você, não queira pôr para os outros. Foram também publicanos para serem batizados, que não tinha nada a ver com a linhagem, né, dos judeus. E perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes João Batista, não cobreis mais do que o estipulado, não haja de ganância, torpe. Também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso solto, contentai com o que vocês têm. Sim. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Quer dizer, eles começaram a ver a autoridade de João Batista. Começou a subir uma dúvida na mente deles. Falaram, será que ele que veio salvar? É. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Eu estou batizando com água. Eu estou preparando o caminho. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, das suas alparcas. Tem um que é muito maior do que eu. O mundo foi preparado por ele e tudo é para ele. Por ele. Então ele falou, eu não sou digno de desatar suas alparcas, suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, letra maiúscula, e com fogo. A sua pá, ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Quer dizer, o trigo vai ser recolhido e a palha vai ser lançada para ser queimada. A pá é o que separa, é o que divide, sabe? Então ele está falando que Jesus ele veio o quê? Cuidar, colocar cada coisa no seu devido lugar. Porém, queimará, a palha queimará em fogo inextinguível, que não apaga. Aquele que for frio, fraco, sabe? Que não anda com Deus, vai sofrer as consequências. Assim, pois, como muitos outros exortações anunciava o evangelho ao povo. Agora eu só vou ler aqui um negócio, rapidinho. Sobre a pá, né? E sobre... Vamos lá. Então, falando de conversão, né? Os frutos dignos de arrependimento. Nós falamos de conversão, eira. O que significa eira, meus irmãos? Local, terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debulhar, trilhar, secar, limpar cereais e legumes. Então, é um lugar apropriado para cuidar de cereais e de legumes. Eira, eira. E a pá, o autor tem em mente a pá, é muito comum no tempo, cujo processo é separar o trigo da palha. Quer dizer, Deus, o próprio Jesus aqui vai separar o trigo da palha. Fogo
E batismo com fogo. O batismo com fogo está ligado a Jesus, que veio com poder para destruir o pecado. Poder para destruir o pecado. Purificar todo aquele que nele crê. João Batista testemunha que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Logo, o batismo com fogo também está ligado à ação do Espírito Santo. Aí diz, é uma referência direta ao batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Que é frequentemente descrito como um fogo purificador, revigorante na fé cristã. É um fogo revigorante, que fortalece, que lapida, que transforma, que restaura, que cuida, que purifica. Então é isso, meus irmãos. Você quer falar, não, amor? Não. Para o tempo não demorar muito, sabe? Desculpa aí, tá? As gaguejadas, a gente é pequenininho e importante é o intuito, né? É o conteúdo, isso mesmo. Então, parei onde? Então, se a gente continuar, a gente vê que João Batista ele sofreu, sabe? Muito. Ele foi perseguido, ele foi decapitado por pregar também contra o adultério. Ele começou, as pessoas começaram a ficar perplexas, multidões começaram a ficarem eufóricas, correrem atrás dele para receber esse batismo de água, que João estava preparando o caminho pela ordenança que ele recebeu do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e com isso trouxe inveja, perseguição, sabe? Mas ele sempre estava ali na comunhão, ele estava dando legalidade, e cada vez ele falava com mais potência, com mais ousadia. E é o que nós devemos fazer nos dias de hoje, meus irmãos. Não devemos nos calarmos. Com certeza. Né? Temos que batermos o pé, fincarmos ali e darmos lugar para o Senhor. Temos que ter ousadia no que falar, né? Porque nós estamos vivendo um mundo de uma geração corrompida. Não podemos se constranger, fechando as nossas bocas a respeito do que é vivo, claro e lindo e nítido. Né? Cristo reina, Cristo vive, e é pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Amém. Precisamos clamar a Deus também, né? Principalmente, e falarmos com convicção as benfeitorias do Senhor, narrando os seus ensinamentos, passando a tua verdade ao povo. Então nós temos que passar o que nós aprendemos dele, tá? Amém. Nós estávamos lendo aqui, mas o importante é que os irmãos entendam que Deus está no controle de todas as coisas e que é como nós começamos aqui o louvor, né? Sopra Espírito, né? Trazendo vida. Ele traz vida. E o ressoar aí da trombeta está próximo, meus irmãos. Vamos buscar, vamos manter em comunhão, porque Jesus está voltando. O que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima noite. Uma ótima noite para todos. Amém.